Fala galera, beleza? Alucard na área novamente. Estamos aqui na Matilha Board Game, prontos para trazer mais um conteúdo para vocês, galera. Isso mesmo, hoje nós vamos falar de Marvel Battlegrounds, galera. A Matilha está trabalhando muito para estar trazendo conteúdo para vocês aí toda semana. Estamos tentando aí falar dos lançamentos mais falados aí no fórum, nas comunidades. A Matilha está trabalhando bastante, galera, e hoje vamos falar das regras, né? Explicar as regras do Marvel Battlegrounds, galera. Antes de irmos para a mesa, não esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal. Se inscreve aí no canal, galera. Nós estamos com uma meta de 1000 inscritos. Nós contamos com a ajuda de vocês para isso aí, galera. Essas inscrições com certeza vão alavancar o canal. Tenho certeza que você já se inscreveu. A Matilha agradece a sua inscrição. Segue a gente também lá no Instagram, beleza, galera? Já estamos começando a movimentar bastante o Instagram por lá também. Sem mais delongas, bora lá pra mesa. Vamos ver como é que ficou a explicação das regras do Marvel Battlegrounds, galera. A galera, beleza? Estamos aqui na mesa então. Vamos começar, né, a explicação das regras aqui do Marvel Battlegrounds, né, galera? Bom, como é de costume já na Matilha, né, nós gostamos de explicar desde o setup, né, porque o setup é uma parte importantíssima das regras aí e facilita, né, a aprendizagem das regras. Bom, primeira coisa, obviamente, você vai abrir o tabuleiro aí na sua mesa, né, já como a Matilha já fez aqui, estamos com o tabuleiro aberto, tá, pessoal? E aí você vai usar um número de cidade, tá, pessoal? Que é de acordo com o número de jogadores que você for jogar, tá? Pode ver aqui, então, que nós temos aqui, né, Nova York, Londres, Los Angeles, Wakanda, Atman e Sokovia. O número de cidades que você vai usar é igual ao número de jogadores mais um, tá? Ou seja, se você for fazer uma partida para 3 jogadores, você vai usar 4 cidades. Quais as cidades que eu vou usar? Na ordem numérica, tá? Vou mostrar para vocês que lá no cantinho da cidade tem um número. E pessoal, como vocês podem ver, ó, tá vendo? Aqui no cantinho de Nova York tem o número 1. Então você vai em ordem numérica utilizar as 4 primeiras cidades, né? Se você estiver fazendo uma partida de 3 jogadores. Uma partida de 4 jogadores, 5 cidades, né, pessoal? E uma partida aí para 5 jogadores vai utilizar todas as cidades, beleza? Depois de selecionado todas as cidades que vão participar, né, da partida, você precisa colocar os marcadores de campeão de cada cidade, tá, pessoal? Os marcadores de campeão da cidade são esses marcadores aqui, tá? Sendo, por exemplo, este que é o marcador de campeão de Nova York, né? E cada cidade tem 3 marcadores de campeão. Então nós vamos simular aqui, né, como se estivéssemos fazendo uma partida para 3 jogadores. Vamos colocar então aqui os 3 marcadores de campeão ao lado de Nova York. Vamos utilizar também, né, a cidade de Londres. Então vamos colocar aqui os 3 marcadores de campeão da cidade de Londres. E também na cidade de Los Angeles aqui, vamos colocar os 3 marcadores de campeão. E como são 4 cidades, né, estamos simulando uma partida de 3 jogadores, vamos colocar então agora os marcadores de Wakanda, fechando então aí as 4 cidades que vão participar, né, da nossa partida simulada aqui para 3 jogadores. Próximo passo, então, pessoal, vamos pegar o deck aqui de heróis, né? Todas as cartas de heróis disponíveis, tá? E nós vamos montar agora a fila de recrutamento, né? Onde fica a fila de recrutamento? Vamos dar um zoom lá para nós vermos a fila. Aqui em cima, tá, pessoal, do tabuleiro, a gente tem a fila de recrutamento, né? A gente já pode ver, aqui é o primeiro espaço onde vai ser colocado todo o deck. E a partir desse número mais 1, onde vai ser colocada a primeira carta da fila de recrutamento. Tá? E esse mais 1 indica que a primeira carta colocada aqui, ela sempre vai custar um ponto a mais de influência para você comprar.
Se a gente seguir a fila de recrutamento aqui, a gente vai ver que nós temos mais espaços aqui, até um espaço onde a gente tem o rosto do Homem de Ferro. Se você estiver jogando aí uma partida com o modo Vingadores, né, onde os heróis não são todos iguais, eles são assimétricos, a habilidade do Homem de Ferro indica que todos os heróis que estejam a partir daqui até o final aqui da fila de recrutamento, todos esses heróis ficam um a menos, né? Para todos os outros heróis, os heróis que ficam um a menos começam a partir daqui e não a partir daqui, só para o Homem de Ferro. Então, as duas últimas posições aqui da fila de recrutamento, elas vão custar 1 de influência a menos. Então, embaralhado o seu deck na fila de recrutamento, você vai então posicioná-lo no topo da fila de recrutamento, de modo que, quando necessário, você vai começar a comprar as cartas e preencher os espaços dos heróis. Bom, depois então, galera, de nós termos montado, né, aqui o nosso deck, na fila de recrutamento, nós vamos separar agora as cartas de vilão, né? Nós vamos separar todas as cartas de vilão que correspondem ao número de jogadores que estarão participando da partida, tá, pessoal? Como é que nós vamos fazer isso? Nós temos aqui embaixo, por exemplo, no Barão Zemo, olha lá, o número 5 indica que o Barão Zemo vai numa partida para 5 jogadores. Como estamos preparando uma partida para 3 jogadores, nós vamos então separar todos os vilões que precisam de 3 jogadores aqui, ou menos, né? Para nós incluirmos na nossa partida. Feito isso, então, pessoal, nós vamos agora embaralhar e formar o deck de vilão, tá? E vamos comprar desse deck de vilão uma carta para cada um dos espaços dos campos de batalha que estarão disponíveis na batalha, tá? Então vamos comprar aqui e colocar cada vilão no respectivo espaço. Vamos deixar o deck aqui de lado. Agora nós precisamos montar o espaço de heróis aprisionados, que representam heróis que foram aprisionados pelos vilões, tá? E esses espaços de heróis aprisionados nós montamos da seguinte maneira. Para um vilão com um nível de desafio de 2, tá? Nós colocamos um herói nesse espaço. Para o vilão com nível de desafio de 3 a 5, nós colocamos 2 heróis nesse espaço de aprisionado, tá, pessoal? Então, nós vamos colocar aqui um herói aqui, 2 heróis aqui, porque o pesadelo é nível 3, um aqui com o mercenário e um aqui com o duende verde. Fechando aí então o espaço de aprisionamento dos heróis. Agora nós vamos setar a vida desses vilões, tá, pessoal? A vida desses vilões, ela é representada pelo maior número aqui em cima, né? Que é o 28. Embaixo nós temos aqui, vamos fazer uma visão geral da carta dos vilões, né? Embaixo nós temos aqui o nível medido em estrelas, tá? Do vilão. Aqui nós temos o nível de desafio, ou seja, a quantidade de jogadores necessários para derrotar este vilão. Aqui, o quanto este vilão entrega de marcador de domínio para cada jogador que derrotou ele, no caso de uma vitória absoluta. E aqui, o valor de influência que esse vilão entrega para cada jogador que participou de uma batalha e derrotou ele, seja em uma vitória absoluta ou em uma vitória parcial, que nós vamos explicar um pouco mais à frente o que é cada um, tá, pessoal? Então, nós vamos pegar os marcadores de resistência que vêm disponíveis e vamos setar a vida de cada um. A Encantor tem 28, então, né? Lá nós temos o pesadelo com 35. Aqui nós vamos ter o mercenário com 18. E por último o duende verde também aqui com 25, duende verde. Então setamos, né, a vida de cada um aí de acordo com as suas cartas. Agora, pessoal, chegou o momento de nós preenchermos aqui a nossa fila de recrutamento. Nós vamos revelando heróis, então, aqui, tá?
um para cada espaço na fila de recrutamento, são um total de 8 espaços. Então nós vamos revelar aqui um total de 8 heróis. Bom, agora pessoal, cada jogador então deve escolher, né, o seu líder, quem vai representar o seu líder, né, tendo disponível aí o Capitão América, a Viúva Negra, o Homem de Ferro, a Capitã Marvel e o Pantera Negra, tá? Cada jogador vai escolher então quem vai representar o seu líder. Aqui nós temos uma espécie de escudo protetor, né, para você guardar as suas informações, que você vai montá-los na mesa, de forma a você esconder as suas informações aqui atrás. Dentro desse escudo, você tem um resumo da habilidade de cada herói, tá, pessoal? Aqui tem tudo o que a habilidade de cada herói faz. Você tem o valor em influência que o seu herói começa em caso de estar jogando uma partida no modo Vingadores. E você tem a habilidade especial também do seu herói, que você também só utiliza no caso de você estar utilizando em uma partida no modo Vingadores, tá, pessoal? E aí, você também precisa localizar os outros componentes que vão compor o seu herói, tá, pessoal? Se você estiver jogando uma partida no modo Vingadores, você precisa localizar essa carta, pois cada herói no modo Vingadores ele é assimétrico, ele é diferenciado, né? Eles não são iguais. Se você estiver jogando o modo Grande Líderes, você vai localizar essa carta onde todos os heróis são iguais, onde todos os heróis vão começar com o mesmo valor de influência e onde todos os heróis têm a mesma força também e valem a mesma pontuação de vitória caso você preserve essa carta até o fim. Escolhido o modo de jogo, né? Vamos simular aqui o modo Vingadores, porque eu acho mais legal jogar com heróis assimétricos. Você também precisa então separar o marcador de liderança do seu herói. Eu vou explicar a função desse marcador também. E você também vai separar os marcadores, né, de track do seu herói, que são esses marcadores pequenos. Nós vamos mostrar para que eles servem. E também você vai separar os marcadores de ação do seu herói, que são esses marcadores aqui de acrílico. Você vai separar então todos esses componentes que vão aí ser utilizados por você e pelo seu herói na partida. Quando você for montar a sua área de jogo para o seu herói, a sua carta de líder e o seu marcador de liderança, eles devem ficar visíveis para todos os jogadores. Você vai esconder atrás do seu escudo aqui as suas pontuações, seus marcadores de influência, seus marcadores de domínio, seus marcadores de vitória e seus marcadores de campeão. Bom, pessoal, agora então você vai pegar todos os outros marcadores que serão utilizados no jogo, influência, vitória, domínio, e vai deixar ao alcance aí de todos os jogadores na mesa, né, que eles vão ser utilizados aí durante a partida. Cada jogador vai pegar então 3 dos seus marcadores de ação, tá? Que são esses marcadores em acrílico, e vão posicionar esses marcadores aqui no aeroporto-aviões da SHIELD, que vai representar, né, as suas ações aí durante a partida, tá, pessoal? Aí os jogadores eles vão sortear, né, o primeiro líder, ou seja, quem vai começar jogando, tá, pessoal? Faça aí o sorteio da forma como vocês preferirem, né? Se você assistiu o gameplay da Matilha, vocês viram que nós tiramos aí o lendário Pitoco, né, pessoal? Se você ainda não assistiu, vai estar aparecendo aí para vocês o card com a gameplay, dá uma conferida lá, tá? Então, depois de sorteado, cada jogador vai pegar então o seu marcador aqui de trilha e vai colocar aqui na primeira posição aqui recrutamentos de heróis, tá vendo? Nós temos um espaço aqui, tá, onde cada jogador vai colocar em ordem, né, os seus marcadores para recrutamento de heróis. E aqui embaixo é a designação de batalha, que nós vamos explicar como funciona também. E por último, né, pessoal, para fechar aí, vamos pegar o marcador de rodada e colocar na posição 1 da rodada. Os outros heróis então também vão posicionar, né, os seus marcadores. Vamos deixar aqui para nós simularmos a partida.
de 3 jogadores. Então colocamos aqui, né, o Capitão América, o Homem de Ferro e o Pantera na trilha de recrutamento. Colocamos as 3 ações de cada um também aqui no aeroporto Aviões da Shield, né? Fazer assim para melhorar a visualização, né? Temos 3 ações aqui de cada um. Muito bem. Feito isso, então, agora nós vamos começar a explicar as fases do Marvel Battlegrounds, tá, galera? Marvel Battlegrounds, galera, ele se divide em 3 rodadas, tá? Simbolizado aqui embaixo. Nós colocamos o marcador na primeira rodada. E cada rodada, ela é composta, ela é dividida de 4 fases, tá? A fase 1 é a fase de recrutamento de heróis. A fase 2, pessoal, é a fase de designação dos heróis no campo de batalha. A fase 3 é a resolução da batalha. E a fase 4 é a fase de manutenção, tá, pessoal? Fase de manutenção. Nas fases 1 e 2, os líderes eles vão alternar entre si jogando o seu turno, né? Ou seja, eu vou fazer uma vez, o próximo líder vai fazer a sua, o próximo a sua e assim sucessivamente, até que não haja, né, mais recursos ou ações que nós vamos ver mais para frente. E as fases 3 e 4, nós vamos resolver cada coisa no campo de batalha, começando aí do menor número para o maior, que nós já mostramos, né, que os campos de batalha são divididos aqui em ordem numérica, tá, pessoal? Então, nós vamos começar aí explicando a primeira fase, a fase de recrutamento de heróis. Na fase de recrutamento de heróis, então, os heróis vão seguir esta ordem de turno, tá, pessoal? Descrita aqui neste quadrado de recrutamento de heróis. Nós vemos aqui que o Capitão América é o primeiro, o Homem de Ferro é o segundo e o Pantera Negra é o terceiro. Então, de acordo com a ordem de turno, o Capitão América irá ter a oportunidade de recrutar um herói, depois ele vai passar a vez para o Homem de Ferro, que terá a oportunidade de recrutar um herói, então ele vai passar a vez para o Pantera Negra, que poderá recrutar um herói, então retorna a ordem de turno, e eles vão fazer isso de forma alternada, tá? Até que um deles não queira mais recrutar um herói, ou passem a sua vez, né? Como passar a vez que eu usei antes ficou estranho, né? Porque a regra tem o termo passar a vez. Então, na verdade, o Capitão América recruta um herói, então é a vez do Homem de Ferro recrutar um herói, então é a vez do Pantera Negra recrutar um herói. Então, tudo se reinicia, até que um deles passe a vez, né? Como eu passo a minha vez? Eu passo a minha vez, primeiro, se eu não quiser mais recrutar nenhum herói. Segundo, se eu não tiver influência, ou seja, a moeda do jogo, dinheiro, para que eu possa comprar um herói. Terceiro, se eu tiver atingido o meu limite de cartas de herói na mão, que é 6, tá, pessoal? Eu posso ter no máximo 6 cartas de herói na mão. E como funciona, então, o recrutamento? Cada um dos jogadores, então, terá a oportunidade, tá, pessoal, de estar recrutando um dos heróis disponíveis aqui na fila de recrutamento, né? Como eu já expliquei, o primeiro herói dessa fila, ele custa 1 ponto a mais. Para o Homem de Ferro, a partir deste ponto, todos os heróis para trás custam 1 a menos. E para os outros jogadores, os 2 últimos heróis têm um custo de 1, reduzido em seu valor de influência, tá? E uma carta de herói, tá? Ela funciona do seguinte modo: nós temos aqui o valor da força desse herói, ou seja, o quanto esse herói é capaz de causar de dano quando ele entra no campo de batalha para enfrentar um vilão. Aqui nós temos o custo do herói, quanto eu preciso pagar para que eu possa recrutar esse herói. E aqui embaixo nós temos as habilidades do herói, né? O que o herói pode fazer quando ele entra no campo de batalha, onde todas essas habilidades estão resumidas, né, dentro do escudo aqui do seu herói, como eu já havia dito, tá, pessoal? Então essa, né, é a tipologia, né, aí a simbologia, melhor dizendo, das cartas dos heróis. Então o Capitão América, como nós vimos, é o primeiro na fila de recrutamento. Ele pode então usar a sua influência para recrutar um dos seus heróis.
Vamos dizer então que o Capitão América recrutou o Punho de Ferro, né? Ele pagou o valor de influência aqui do Punho de Ferro, recrutando ele para o seu esquadrão. Nós devemos agora então deslizar todos os heróis à esquerda e comprar o próximo herói para preencher o espaço vazio. Note que o herói que sempre entra aqui sempre vai entrar custando 1 a mais. Capitão América então passa a sua vez para o Homem de Ferro, que é o próximo na trilha de recrutamento, e o Homem de Ferro vai fazer o mesmo. Suponhamos que o Homem de Ferro queira recrutar então o Visão, que custa 4 pontos de influência, né? Mas como ele estava aqui na trilha de habilidade do Homem de Ferro, o Homem de Ferro pode pagar 1 a menos pelo Visão, tá, pessoal? Vamos deslizar aqui, comprar o próximo herói. Então agora é a vez do Pantera Negra fazer a compra dele. O Pantera Negra, vamos supor que ele queira comprar a Mulher Hulk, tá, pessoal? Comprou a Mulher Hulk, desliza aqui novamente e agora volta na vez do Capitão América. E o Capitão América vai fazer isso novamente, o Homem de Ferro novamente, o Pantera novamente, até que um deles passem a vez, tá? E nós já falamos, quando eu passo a vez é quando eu quero, por mim já passar a vez, eu não quero mais comprar herói, eu faço isso espontaneamente. Se eu não tiver mais influência, ou seja, eu estou incapacitado de comprar herói, ou se eu tiver atingido aí o limite de 6 cartas de herói na mão. Quando eu passo a minha vez, então, vamos supor que o Homem de Ferro, por quem passou a vez dele, ele deve pegar o seu token aqui e vir para a primeira posição na designação de batalha, tá, pessoal? Suponhamos então que depois o Capitão América foi o próximo a passar a vez e por último o Pantera Negra. Agora formou-se uma nova ordem de turno para a próxima fase do jogo, que é a fase de designação de batalha, que nós vamos explicar agora. Na próxima fase, então, pessoal, a fase de designação dos heróis, né, ao campo de batalha, nós devemos observar agora algumas coisas, tá? Os heróis irão usar os marcadores de ação localizados aqui no porta-aviões da SHIELD para que eles possam enviar cartas para o campo de batalha, tá? E esses marcadores de ação, quando você estiver na primeira rodada, cada jogador terá 3. Quando você for para a segunda e terceira rodada, esse número aumenta para 4 ações, tá, pessoal? Aumenta, então, a quantidade de ações disponíveis aí pelos heróis para eles poderem enviar os seus heróis, né, nas cidades aí para combater os vilões, tá? Então, agora os heróis vão poder escolher um campo de batalha para que eles possam usar uma ação que vem aqui, né, do porta-aviões da SHIELD, para que eles possam então baixar uma carta e atacar o vilão que eles escolherem. Eles vão respeitar a ordem de iniciativa aqui agora de designação de batalha, ok, pessoal? Lembrando, né, que cada vilão tem um número de heróis necessário para que ele possa ser derrotado de forma absoluta, tá? Então, os heróis vão, a partir deste momento, escolherem um local no campo de batalha para que eles possam, enfim, realizar as suas ações e atacar esses locais, tá, pessoal? Bom, nesse momento, então, nós podemos ver aqui que o Homem de Ferro é o primeiro, né, a escolher aonde ele quer atacar, tá, pessoal? Então, o Homem de Ferro vai escolher um dos heróis que ele tenha na mão dele e vai atacar um dos locais do campo de batalha. O Homem de Ferro, então, decide atacar aqui em Los Angeles, tá, pessoal? Vamos simular aqui para nós vermos como é que isso fica. O Homem de Ferro, então, escolheu atacar Los Angeles, tá, pessoal? Ele vai atacar um mercenário, onde cabe 2 jogadores ali para atacar o mercenário. O Homem de Ferro, então, ele decide entrar ali em Los Angeles com o Nick Fury, tá? O Nick Fury tem um poder de 2 aqui. Ele vai jogar o Nick Fury e ele vai registrar, então, na trilha aqui, o dano que o Nick Fury causou no mercenário. Como o Nick Fury tem um ataque de 2, ele vai colocar o marcador dele ali em 2 pontos de dano. Mas note que o Nick Fury ele tem aqui 3 habilidades possíveis. Nesse momento,
o jogador do Homem de Ferro ele pode escolher ativar aqui uma dessas habilidades. Quando as habilidades estão separadas por barra, quer dizer que você tem que escolher uma delas para ativar. Isso é opcional, eu não sou obrigado a ativar uma habilidade de um herói para colocar ele no campo de batalha. Eu faço isso se eu quiser. Tá? Então, neste caso do Nick Fury, eu vou querer fazer a primeira habilidade que eu posso chamar outra carta. Dessa maneira, eu vou chamar o Visão, tá? E vou colocar o Visão lá também. Lembrando, né, que é necessário que o Homem de Ferro gaste aqui uma ação para atacar este local. E o Homem de Ferro pôde colocar duas cartas, porque a habilidade do Nick Fury permitia que ele jogasse outro herói aqui. Agora totalizando mais 8 pontos de dano, dando aqui um total de 10 pontos de dano aqui no mercenário que o Homem de Ferro causou nele. O Homem de Ferro tem a opção agora também, pessoal, caso ele queira, de adicionar a carta dele de líder ali. Nós podemos ver aqui que a carta de líder do Homem de Ferro, pessoal, ela tem mais 8, né, de dano. Ele pode causar mais 8 de dano se ele colocar a carta de líder dele lá. O Homem de Ferro, então, tem a opção de colocar a carta de líder dele lá para adicionar no dano que ele já causou. Isso é opcional e caso ele use a carta dele de líder, ele tem que remover ela da partida. Ele não vai mais poder usar a carta de líder no restante da partida. E também, se ele chegar até o final da partida com a carta de líder, ou seja, se ele não tiver usado, ela vai valer 10 pontos de vitória no final da partida. Então fica aí, né, a opção de utilizar ou não essa carta durante a partida. Outra coisa que é opcional e o Homem de Ferro pode ou não querer fazer é utilizar o seu marcador de liderança. Caso ele queira utilizar o seu marcador de liderança, ele vai diminuir o nível de desafio do mercenário em 1, né, que cairia para 1. Isso não quer dizer que não pode entrar mais heróis lá, tá, pessoal? Ainda respeita-se o nível de desafio em 2, mas isso serve para na fase de designação de batalha. Caso o Visão, o Homem de Ferro, tenha derrotado o mercenário sozinho, ele vai poder diminuir o nível, tá, do mercenário, de modo que ele consiga uma vitória absoluta sozinho. Vou usar tudo isso para vocês entenderem como funciona. Então o Homem de Ferro vai sim usar o marcador de liderança e também vai sim utilizar a carta dele para totalizar mais 8 pontos de dano aqui, causando 18 pontos de dano de uma vez aqui no mercenário. Agora ele deve reduzir a vida do mercenário igual à quantidade de dano que ele causou, que foi 18. O Homem de Ferro, podemos ver aqui que o Homem de Ferro matou o mercenário aí com um ataque, né? Podemos dizer assim, né? Sozinho. Feito isso, o Homem de Ferro deve então passar a vez, né, para o próximo jogador de acordo com a trilha de designação de batalha. E de acordo com a trilha de designação de batalha, o próximo jogador é o Capitão América. Então agora o Capitão América deverá escolher um local para que ele possa atacar. Nós podemos ver que, neste caso, o Homem de Ferro já derrotou o mercenário aqui em Los Angeles. O mercenário está derrotado, né? Não tem mais como causar dano nele aqui. Então, o Capitão América terá que escolher um outro local no campo de batalha para que ele possa direcionar os seus ataques. O Capitão América escolhe, então, atacar Nova York na Encounter, tá, pessoal? E ele escolhe, então, utilizar o Doutor Estranho para isso. E ele vai jogar o Doutor Estranho lá em Nova York. O Doutor Estranho é capaz de causar 7 pontos de dano. Ele vai registrar esse dano aqui na Encounter. Após então o Doutor Estranho causar o dano, ele possui uma habilidade, se o Capitão América quiser, ele ativa, que ele vai ativar, que é poder jogar outra carta. O Capitão América então vai jogar a Gamora. A Gamora, ela causa 5 pontos de dano. Porém, a habilidade do Capitão América diz que se ele jogar uma carta que custe 2 ou menos de influência,
essa carta ganha 2 pontos a mais de força. Logo, a Gamora vai para 7 pontos de força. Porém, a Gamora tem uma habilidade que diz aqui que se o inimigo que ela estiver atacando tiver nível 3 ou mais, ela vai receber mais 3 de força. E nós podemos ver aqui que a Encantor tem 3 estrelas, então ela tem um nível a mais. Então a Gamora consegue causar 10 pontos de dano aqui graças, né, a essa jogada do Capitão América, que vai totalizar então agora 17 pontos de dano. O Capitão América causou então 17 pontos de dano. Ele também deve colocar o seu marcador de ação, representando que ele atacou aquele local. E agora o Capitão América também pode escolher entre usar, né, os seus marcadores e a sua carta de líder aqui, né, para atacar lá a Encantor. Ele pode fazer isso ou não. O Capitão América decide que ele vai esperar para fazer isso. Passando a vez então para o próximo na trilha, que é o Pantera Negra, né? Agora o Pantera Negra deve escolher aonde ele vai atacar. Os jogadores do Pantera Negra e do Capitão América conversam e chegam à conclusão que é melhor eles juntarem forças para derrotar a Encantor lá em Nova York. Então, o jogador do Pantera Negra decide utilizar a Tigresa Branca. Ele vai então usar a Tigresa Branca para atacar Nova York, colocando então um dos seus marcadores de ação também lá em Nova York. E agora ele vai colocar a Tigresa Branca em Nova York. A Tigresa Branca tem 1 ponto de força, portanto ele vai colocar aqui um dos seus marcadores em 1 ponto de dano. Porém, novamente, ele pode escolher uma das habilidades da Tigresa Branca para ativar, e ele vai escolher jogar outra carta. Ele vai escolher, então, jogar a Mulher Hulk, causando mais 7 pontos de dano, e ele pode escolher entre mais 3 aqui, ou entre 5 marcadores de vitória, um marcador de vitória, na verdade, que vale 5 pontos, né? Ele vai, então, colocar a Mulher Hulk e vai escolher causar mais 3 de dano, totalizando 10, batendo 11 pontos de dano. Eles vão diminuir a vida, né, da Encantor de acordo com a quantidade de dano que eles causaram. O Capitão América causou 17, então 21 menos 10, 11. E o Pantera Negra causou mais 11, totalizando aí então 28. E eles mataram a Encantor também. Uniram forças juntos para poderem então derrotar a Encantor. Feito isso, o turno vai se reiniciar, tá, pessoal? O turno vai se reiniciar e os jogadores vão então poderem usar aqui as suas outras ações, tá? Eu vou simular aqui mais 2 situações hipotéticas para que nós possamos compreender aqui como funciona todas as resoluções da batalha. Bom, voltando então, né, à ordem dos turnos, agora seria a vez do Homem de Ferro, e o Homem de Ferro decide então atacar Londres, né, eles vão tentar atacar o Pesadelo lá em Londres, e o Homem de Ferro então decide entrar com o Groot, onde o Groot, se ele for o primeiro a entrar, ele ganha mais 4 de força. Logo, o Groot causará 10 pontos de dano ao Pesadelo lá em Londres. Então, o Homem de Ferro vai registrar 10 pontos de dano. 10 pontos de dano lá no Pesadelo e vai diminuir a resistência do Pesadelo em 10, levando para 25. Lembrando também de colocar o seu marcador de ação do Aeroporta-Aviões lá, representando que ele atacou aquele local. Depois do Homem de Ferro é o Capitão América. E o Capitão América decide então atacar Wakanda. Ele decide que não vai juntar forças com o Homem de Ferro lá em Londres. E ele decide então utilizar o Hulk para isso. Ele vai jogar o Hulk em Wakanda. Como o Hulk foi o primeiro a entrar, o Hulk ganha mais 2 pontos de dano.
totalizando então 12 de dano causado pelo Hulk. Ele vai diminuir a vida do Duende Verde em 12, que vai totalizar 13. Feito isso, seguindo a ordem, né, o Capitão América também não pode esquecer de colocar o marcador de ação dele. Seguindo a ordem é o Pantera Negra. O Pantera Negra fica dividido entre ajudar o Homem de Ferro e ajudar o Capitão América. Mas ele decide então ajudar o Homem de Ferro, pois lá é uma ameaça maior. O Pantera então decide usar o Nova, causando 8 pontos de dano, e vai escolher a habilidade que causa mais 3 pontos de dano, totalizando 11 pontos de dano. Ele vai colocar também o seu marcador, que representa que ele atacou esse local, e agora ele vai registrar 11 pontos de dano. E vai diminuir a vida novamente do Pesadelo em 11. Ele está com 25, menos 1, menos 10, 14, faltando agora 14 pontos de dano para que o Pesadelo possa ser morto. E após o Pantera é o Homem de Ferro novamente. O Homem de Ferro então decide jogar o Yondu e vai causar 5 pontos de dano. Mas o Homem de Ferro tem uma habilidade no Yondu que ele pode pagar até 5 de influência para aumentar esse dano em mais 1. E ele decide fazer isso. Então fazendo o Yondu causar 10 pontos de dano no Pesadelo. E utilizando aqui a última ação do Homem de Ferro no aeroporto Aviões da SHIELD. Ele então registra mais 10 pontos de dano aqui no Pesadelo. E diminui a vida do Pesadelo em 10, sobrando apenas 4 pontos de dano para o Pesadelo. Passando a vez agora para o Capitão América, que tem a dura tarefa de derrotar o Duende Verde sozinho, pois os outros jogadores não quiseram auxiliá-lo lá em Wakanda. E ele precisa causar mais 12 pontos de dano. Então, o Capitão América decide fazer o seguinte. Ele decide jogar o Punho de Ferro, aonde o Punho de Ferro causa 5 pontos de dano, mas devido à habilidade do Capitão América, e o Punho de Ferro custar 2 ou menos, ele vai causar mais 2. Então, o Capitão América paga 2 de influência para ele causar mais 4, 7 com 4, 11 pontos de dano ele consegue causar aqui com o Punho de Ferro. Ele já tinha causado 12 pontos de dano, com mais 11, 23. 11 pontos de dano ele causou, deixou então o Duende Verde com apenas 2 de vida. O Capitão América decide que é muito pouco e ele quer então finalizar o Duende Verde. Ele vai utilizar então a sua carta, que concede mais 4 pontos de dano, para dessa forma então conseguir neutralizar aqui o Duende Verde, utilizando a sua última ação disponível para isso. Fechado então é o Pantera Negra, que tem uma última ação e precisa causar 4 pontos de dano lá no Pesadelo. Ele decide então usar o Raio Negro para causar 6 pontos de dano. Ele vai para 17, finaliza então o Pesadelo e ele decide ganhar 5 marcadores de vitória do Raio Negro e utiliza então a sua última ação. Caso um dos jogadores queiram, eles podem trocar um marcador de ação. Ao invés de colocar uma carta no campo de batalha, eles podem trocar o marcador de ação por 2 pontos de influência. É uma ação permitida na fase de designação de batalha. O que encerra a fase de designação de batalha, pois nenhum jogador mais tem suas ações, passando então para a parte 3, a fase 3 de resolução da batalha. Agora, então, pessoal, é a hora de resolver todos os campos de batalha, na onde pelo menos um jogador enviou um dos seus heróis para lá, para que eles possam lutar, tá, pessoal? Então, nós vamos resolver os campos de batalha também em ordem, tá, de acordo com a ordem numérica, usando o critério se foi enviado heróis para lá, né, se houve lutas para lá. E as resoluções, elas podem ter
três resultados diferentes, tá? O primeiro deles é uma vitória absoluta, o segundo deles é uma vitória parcial e o terceiro deles é uma derrota para os vilões. Nós vamos explicar então como é que funciona cada um agora desses passos, tá, pessoal? Vamos resolver então primeiro aqui em Nova York, né, a batalha que ocorreu em Nova York. Bom, pessoal, uma resolução da batalha que termina em vitória absoluta precisa terminar com os seguintes critérios, tá? A resistência do vilão tem que ter chegado a zero e a quantidade de líderes envolvidos naquela batalha tem que ser igual ou superior, que é possível, né, se o herói usou o seu marcador de liderança lá, do que o nível atual de desafio do vilão. Se aconteceu dessa forma, será considerado, então, uma vitória absoluta. Então, vamos ver aqui que nós tivemos a participação de dois heróis aqui, que foram o Capitão América e o Pantera Negra, e a vilã precisava de dois, né? Nível de desafio dois heróis, né? Para derrotarem ela, porque esse requisito foi cumprido. E a resistência dela também chegou a zero. Eles causaram dano suficiente para que eles pudessem matar, então, a vilã. Isso quer dizer que foi uma vitória absoluta. A primeira coisa a se fazer, então, pessoal, é verificar quem foi o campeão, né? Quem causou mais dano aqui nesse campo de batalha. E nós podemos ver, de acordo com os marcadores aqui, que foi o Capitão América que causou 17 pontos de dano. Logo, o Capitão América é o campeão desse local. O campeão do local vai receber, então, um dos marcadores de campeão disponível daquela cidade. O Capitão América vai guardar consigo, então, esse marcador de campeão. E agora é verificar aqui para escolher as cartas de herói aprisionado, né? Como só tem um herói aprisionado, esse herói vai ficar com o Capitão América caso ele queira. Se houvesse dois heróis, ficaria um com o primeiro lugar e outro com o segundo lugar. E caso o Capitão América não queira a Jessica Jones, ele pode passar para que o Pantera Negra, que é o segundo lugar, pegue também caso ele queira. Então, o Capitão América escolhe sim pegar este herói para ele. Agora, então, nós precisamos verificar os marcadores de influência, né? Nós podemos ver aqui que a Encamper, ela concede 3 marcadores de influência para cada um dos heróis que participaram dessa batalha. Agora, pessoal, todos que participaram irão receber, então, 3 marcadores de influência. Então, o Capitão América e o Pantera Verde, o Pantera Negra, opa, Pantera Verde foi boa, hein? E o Pantera Negra recebe 3 marcadores de influência. E por último, né, tem que entregar uma quantidade de marcador de domínio para cada um dos heróis que ajudou a derrotar a Encamper. Desta forma, você precisa localizar o marcador de domínio respectivo da cidade de Nova York. A carta indica, então, pessoal, que cada um vai receber 4 marcadores de domínio, ou seja, cada um que participou dessa batalha. Capitão América e Pantera Negra. Ambos receberão, então, 4 marcadores de domínio de Nova York. E, então, nós precisamos somar todos os marcadores de domínio que foram entregues na batalha que ocorreu em Nova York, que totaliza 8, porque isso vai simbolizar o impacto da luta que aconteceu em Nova York, e isso pode diminuir a pontuação que os heróis ganham por lutar lá em Nova York, porque a cidade foi muito destruída, tá, pessoal? Então, agora nós vamos aqui para a trilha. Nós podemos verificar aqui que temos uma trilha, então, da pontuação, né, de cada local. É necessário, então, pegar um dos marcadores de domínio de Nova York e colocar na quantidade de marcadores de domínio que foram entregues, que foram um total de 8. Note que Nova York ainda está valendo 10 pontos por marcadores de domínio, mas caso ela venha a sofrer mais dano, este valor de marcador de pontuação pode ir diminuindo, caindo para 7, 5 e até mesmo 3 e vir a valer um marcador. Feito isso, pessoal, finaliza então o vilão, né? O vilão vai ser descartado.
vai ser colocado no local apropriado. Todas as cartas de heróis que foram utilizadas também serão descartadas. E os jogadores recolhem então os seus marcadores e colocam em suas respectivas áreas de jogo, deixando então o campo de batalha completamente vazio, passando agora para a análise do próximo campo de batalha, que nós vamos verificar mais uma condição nessa análise do próximo campo de batalha. Nós temos aqui então, pessoal, o Wakanda, tá? Eu pulei a ordem, eu deveria ter ido para Londres primeiro, de acordo com a ordem numérica, mas eu pulei a ordem porque eu vou explicar aqui a segunda possibilidade, né? Que é uma vitória parcial. Como ocorre, né, uma vitória parcial? A vitória parcial, pessoal, ela acontece da seguinte maneira: a resistência do vilão tem que ter chegado a zero, que foi o caso, né? O Capitão América conseguiu causar 25 pontos de dano no Duende Verde. E o segundo critério aí é que a quantidade de pessoas envolvidas, aqui o nível de desafio, não tenha sido cumprido, que foi o caso. O Capitão América venceu o Duende Verde, mas fez isso sozinho, sem a ajuda dos seus companheiros. Então isso se torna uma vitória parcial, ele ganhou de forma parcial. E isso muda aí um pouco os espólios que ele recebe, né? A premiação, o primeiro é que o campeão pode escolher uma carta de herói do local aprisionado, né? Então tem aqui no local aprisionado, o Capitão América vai conseguir receber, né, a máquina de combate, vai ir para a mão dele, a máquina de combate, porém note que ele não recebe um marcador de campeão aqui do Wakanda, ele não recebe esse marcador, e também ele não vai receber marcadores de domínio por essa batalha, ele só vai receber os marcadores de influência, que são 2 pontos de influência. Note então que uma vitória parcial, você não recebe marcadores de campeão e nem os marcadores de domínio, ou seja, você não pontua no jogo quando você tem uma vitória parcial, você só pontua no jogo quando é uma vitória absoluta, ou seja, quando você enfrenta um vilão e atinge o requisito aqui para derrotá-lo de 2 ou mais jogadores. Vale lembrar que se o Capitão América tivesse escolhido usar o seu marcador de líder aqui, ele poderia, sobre essa condição, vencer o Duende Verde, porque ele diminuiria o Duende Verde para 1 aqui e atingiria a vitória absoluta e poderia aí pegar então os marcadores de campeão e receber os domínios por isso também. Ele vai fazer a mesma coisa aqui, né? Limpar o campo de batalha, descartando tudo, lembrando que a carta de herói vai para fora do jogo, ele não vai poder usar isso novamente, removendo o vilão e recolhendo o seu marcador de dano daquele local. Suponhamos então que nessa condição aqui, né, o Homem de Ferro e o Pantera Negra não tivessem conseguido reduzir a resistência aqui do Pesadelo, né? Ele não chegou a 0 de resistência, que é o que ativa a condição de derrota, tá, pessoal? Se o vilão não chegar a 0 de resistência, ele não vai ativar aí a condição dele de vitória de nenhum modo, absoluta ou parcial. Só vai ativar a condição de derrota. Nesse caso da condição de derrota, pessoal, os jogadores só vão retirar os seus marcadores de ação usados lá. Tá? Ou seja, todos os marcadores de ação que foram utilizados vão ser removidos de lá. E o vilão, ele chama por reforços, o vilão fica mais forte, seguindo a seguinte regra: se for a primeira vez que o vilão está chamando por reforço, ele vai ganhar um marcador de mais 5 de resistência. Se for a segunda vez que o vilão está chamando por reforço, ele vai ganhar um marcador de mais 20 de resistência, tá, pessoal? Então, nesse caso, né, seria a primeira vez que o Pesadelo estivesse chamando por reforço, a vida dele ia aumentar em 5, baseado no quanto de dano ele já tinha levado. Então, ele vai voltar para 9 aqui, e não se mexe mais aqui neste campo. Os heróis utilizados permanecem aqui, e o dano causado também permanece aqui, representando quantos jogadores já entraram lá, ou seja, o Homem de Ferro e o Pantera Negra já fazem parte dessa batalha.
já estão lutando lá. Eles vão poder tentar, né, em uma próxima rodada, estar novamente aí enfrentando o pesadelo, ok, pessoal? O que finaliza, né, pessoal, a fase de resolução de batalha. E nós vamos para a última fase agora, né, que compõe uma rodada aqui em Marvel Battlegrounds, que é a fase de manutenção. A primeira coisa a fazermos, então, na fase de manutenção, tá, pessoal, é distribuir para cada um dos jogadores 3 marcadores de influência, tá? Cada um vai receber 3 marcadores de influência, e caso nenhum vilão tenha sido derrotado durante a rodada, cada jogador recebe, então, 5 marcadores de influência, no caso de nenhum vilão ter sido derrotado. Devemos, então, avançar o marcador de rodada para a segunda rodada, e caso, né, seja já a terceira rodada, devemos, então, encerrar o jogo e ir para a parte de pontuação final, de contar a pontuação. Mas, então, fomos para a segunda rodada. Lembrando que na segunda e na terceira rodada, os jogadores ganham uma ação a mais. Cada jogador, então, pode acrescentar um marcador de ação aqui no seu aeroporto-aviões da Shield, né? Aumentando agora para 4 ações para cada jogador, tanto na segunda rodada como na terceira rodada, ok, pessoal? Agora, pessoal, precisamos então mover os marcadores que estão nessa fase de designação de batalha para a fase de recrutamento, e nós fazemos isso da ordem contrária, ou seja, o último jogador que foi o jogador na designação de batalha será o primeiro a recrutar. E dessa forma nós vamos subindo os marcadores para lá e formar então uma nova ordem de turno no recrutamento de heróis. Agora então os jogadores devem pegar o deck de vilão e colocar um novo vilão em cada campo de batalha aonde os jogadores tenham vencido um vilão. Então nós vamos repor aqui, né, os vilões em cada um dos locais do campo de batalha. Tá, pessoal? Repondo aqui e já acerta, né, a resistência de cada um desses vilões novos que foram colocados, deixando tudo preparado aí para iniciar a próxima rodada. Caso a pilha de heróis aqui, né, esteja vazia, você então reembaralha o descarte, a pilha de descarte de heróis, e forma, né, a nova pilha aqui na reserva de recrutamento de heróis. E pessoal, na passagem então aqui da primeira para a segunda rodada, nós vamos revelar novos heróis aprisionados, colocando eles na prisão de acordo com a regra já explicada. Caso seja da segunda para a terceira rodada, nós faremos algo diferente, tá, pessoal? Então, se fosse realmente a segunda rodada, nós iríamos revelar, né, colocar, né, os heróis aprisionados de acordo com o nível de desafio de cada vilão. E nós faríamos da seguinte forma, né, colocaríamos um herói aqui, colocaríamos um herói aqui e colocaríamos mais 2 heróis aqui, tá, pessoal? Se fosse da segunda para a terceira rodada, nós faríamos o seguinte: removeríamos todos os heróis que ainda estivessem no espaço de aprisionado do campo de batalha, não haveria mais heróis aprisionados, e substituiríamos esses heróis por marcadores de vitória, seguindo a seguinte regra: se o nível de desafio do inimigo for 2, nós colocaríamos então 2 marcadores de vitória, totalizando aí 10 pontos de vitória. Se o nível de desafio do inimigo for 3 ou mais, nós colocaríamos então 15 marcadores de vitória, mas separado em 10 e um marcador de 5, tá, pessoal? Então aqui nós colocaríamos mais 10 também, pelo nível do caveira, e aqui nós colocaríamos 15 pelo nível da rocha lunar. Os jogadores que derrotam os vilões na última rodada, na terceira rodada, passam a receber os marcadores de vitória, seguindo a seguinte regra: o campeão do local leva 10 marcadores de vitória,
E o segundo lugar leva 5 marcadores de vitória, caso haja. Tá? No caso de um vilão com nível de desafio 3 ou mais, o segundo lugar teria uma premiação aí de 5 marcadores de vitória. O que encerra a fase de manutenção, tá, pessoal? Aí reinicia tudo o que nós já explicamos até aqui. Se for o final da terceira rodada, é o momento então da verdade, né? A hora de ver quem foi o vencedor em Marvel Battlegrounds, quem foi o herói que conseguiu aí mais pontos de vitória, quem foi o mais bem colocado, tá? E a pontuação, pessoal, é feita da seguinte forma: o jogo vem aqui, né, com esses bloquinhos que vem muito, tá? Dá para jogar muitas partidas para você registrar, né, os pontos de cada um aí, né, que participou aqui da partida de Marvel Battlegrounds. E você vai registrar esses pontos, pessoal, da seguinte maneira: cada marcador de influência que o jogador poupou no final do jogo vai virar um ponto de vitória para esse jogador, tá? Então, se um jogador, por exemplo, tivesse poupado 10 marcadores, ele teria no final 10 pontos de vitória. Depois, os jogadores precisam somar os seus pontos de vitória. Vão somar todos os pontos de vitória que eles ganharam, lembrando, né, que a carta de líder de um personagem, se poupada até o final da partida, ela vale um número de pontos de vitória, tá, pessoal? Então aí fica a critério dos jogadores usar ou não as suas cartas de líder. Depois, os jogadores precisam somar a quantidade de marcadores de campeão que eles receberam de cada localidade, tá, pessoal? É feito um ranking de cada local. Por exemplo, Nova York. Quantos marcadores de campeão de Nova York cada jogador recebeu? Se um jogador ele teve mais marcadores de campeão de um determinado local, tá? E não num total, sim em um determinado local, ele se torna o campeão daquele local e recebe 25 pontos de vitória. Se houve um empate, se por exemplo, dois jogadores, cada um teve um marcador de campeão de Nova York, então cada um vai receber 15 pontos de vitória. Se houve então um triplo empate, né, pessoal? 3 jogadores, cada um conseguiu um marcador de vitória daquele local, então cada um deles receberá 10 pontos de vitória. E por último, né, pessoal, é preciso fazer aí a pontuação do campo de batalha, né? É preciso fazer a conversão, né, dos pontos de domínio para saber quanto vai valer cada marcador de domínio de cada jogador de cada localidade em que houve ali as batalhas e que o jogador conseguiu marcadores de domínio. Por um exemplo, se o jogo tivesse sido encerrado e Nova York tivesse ficado aqui na coluna de 8 pontos de vitória, valendo 10 pontos cada marcador de cada jogador de Nova York valeria 10 pontos. Por exemplo, 4 marcadores valeria 40 pontos. Mas se Nova York tivesse, por um exemplo, chegado aqui na coluna laranja, onde cada marcador vale 5 pontos de vitória, então cada marcador de Nova York valeria 5 pontos de vitória. É necessário então fazer essa conversão em cada um dos campos de batalha, representados e controlados aqui embaixo na trilha de domínio, para saber quanto vale cada marcador de cada local que cada jogador acumulou. Dessa forma, fazendo então o cálculo total de toda essa pontuação, irá descobrir quem venceu a partida aqui em Marvel Battlegrounds. Em caso de empate, o jogador que tiver acumulado o maior número de pontos de vitória vence o jogo. Caso o empate ainda persista, o jogador que tiver chegado no final da partida com o maior número de influências vence o jogo. E se mesmo assim o empate ainda persistir, os dois jogadores dividem a vitória e a partida acaba empatada. Beleza? Então, galera, essas aqui foram as regras do Marvel Battlegrounds. Espero que vocês tenham gostado. Lá no canal nós já temos, né, uma gameplay completinha e muito bacana do Marvel Battlegrounds. Fizemos uma partida de 4 jogadores. Dá uma conferida aí no canal. Então espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal. E aquele abraço, galera. Até a próxima.